Aí já pode, a gente já pode se apresentando enquanto abençoado aí. Carregando. Vai? Calma, porque quando abre a live tem que dar um tempinho. Que agora, por exemplo, agora apareceu lá, tá vendo? Aí agora entrou gente. Muito bom dia, paz seja com todos, amém? Amém. Bom, essa é a 12ª live da leitura da Bíblia. Com muita alegria que nós estamos aqui. Para quem não nos conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Graziele Vendramini. Sou Abraão Vendramini. E estamos nessa jornada da leitura da Bíblia de Gênesis. Começamos ali Gênesis capítulo 1, com o objetivo de chegarmos até Apocalipse, nesse ano de 2025. Então você que tem o desejo de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, né, de se aprofundar na leitura da palavra, de ter um conhecimento desse Deus Todo-Poderoso, não apenas de ouvir falar, mas também de ter um relacionamento com Ele baseado na palavra de Deus, por aquilo que você está lendo e vindo o entendimento do Espírito Santo de Deus para a sua vida, nós convidamos vocês para estar nessa jornada junto conosco. E desde já pedimos vocês para compartilhar essa live com o máximo de pessoas possíveis, né? Nós precisamos esvaziar o pátio do inferno, nós precisamos que mais almas, né, mais vidas sejam alcançadas, mais vidas voltem a ter o amor, né, a vontade de voltar ao primeiro amor, a vontade de ler a palavra de Deus, a vontade de buscar ao Senhor. E essa vontade, ela vem através da leitura diária da Bíblia. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos fortifica, que nos conduz aonde, né, o caminho correto que nós devemos andar. Então, já de início, nós queremos convidar vocês, além de compartilhar a live agora, para estar orando junto conosco. Então, meu esposo Abraão vai estar fazendo essa oração inicial, e nós convidamos todos vocês para estar junto conosco nesse momento abençoado da oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito bom dia, querido Espírito Santo. Senhor, consagramos a Ti esse dia, entregamos a Ti, Senhor, esse dia, deixamos que o Senhor governe este dia, Deus. Que o Senhor esteja presente nos nossos caminhos, nos guiando, nos doutrinando, nos livrando de todo mal. Repreendemos, Deus, todo mal que venha cair sobre nós esse dia, seja nós em casa, Deus, seja nos livrando do mal ao ir para o trabalho, ao ir para a faculdade, para a escola. Deus, que o Senhor nos guarde, nos proteja nesse dia, que o Senhor nos livre de todos os pensamentos contrários, que nossa mente seja a mente de Cristo, Pai. Que nós possamos, nesse momento agora, ler a Bíblia, buscar mais a sua face, nos adentrarmos na sua palavra, que o Senhor esteja presente aqui, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, que não estamos lendo apenas um livro qualquer, um livro de história, Deus, mas estamos buscando a sua palavra e buscando a Ti, Deus. Que o Senhor possa nos guiar, nos abençoar e estar presente em todos os momentos do nosso dia, para que nós possamos continuar em comunhão contigo, Deus, e não possamos vir a esquecer que o Senhor é o centro de tudo, e estamos aqui entregando nossas primícias, iniciando nosso dia, buscando a sua face. Amém. Amém. Então aqui nós vamos fazer sempre, a gente faz um breve resumo, até mesmo para as pessoas que estão entrando agora. Desde já, quero dizer a vocês que todas as lives, elas ficam liberadas, desde a live 1 até a live de ontem, a 11ª, ainda não está liberada no canal do YouTube, mas ela estará liberada. Graziele Vendramini, o canal do YouTube. Lá você encontra todas as lives para você conseguir fazer a leitura da Bíblia. Amém? E aí nós vamos fazer... O que é a pele? Não, esse negócio preto aqui. Ah, tá. Ontem nós fizemos a leitura a partir de Gênesis capítulo 44 e lemos ontem até o capítulo 47. Nós vimos ontem, gente,
que José, ele tinha estrategicamente pedido, né, ao seu servo, para um dos seus servos, para colocar o seu copo, o copo dele, né, ali precioso, valioso, o seu copo de ouro, de prata, perdão, era um copo de prata, pediu para que colocasse junto dos alimentos, junto do dinheiro, junto dos pertences do seu irmão mais novo, Benjamim, que já tinha ido ao encontro dele, junto com os seus irmãos, né? E ali, quando ele fez esse ato, foi justamente, estrategicamente, para que seu irmão não fosse liberado e o seu pai Jacó viesse de Canaã até o Egito para que ele se reencontrasse, né? Ele queria que algo ali acontecesse, movesse o coração do seu pai para que o visse novamente, até porque os seus irmãos, quando o encontraram lá no Egito, né, ele como governador, ele já não era mais escravo, ele já não era mais um menino, ele já era um homem. Quando seus irmãos o viram, não o reconheceram, porém ele reconheceu seus irmãos, né? Pode ter sido por quê? Porque pelo fato dos anos que José já estava vivendo ali no Egito, ele tinha todos os costumes, vestimentas, tudo que um egípcio fazia, o seu falar, né? Tudo era egípcio e não mais vindo do povo hebreu. Porém, ele servia a Deus, ele buscava Deus, ele exaltava e engrandecia o nome de Deus. Ele estava no meio de um povo, ele habitava no meio de um povo, né, que servia a vários deuses, porém José continuava fiel ao único Deus, ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali, quando estrategicamente eles voltam para Canaã munidos de alimento, porque severa era a fome, né, em toda a terra e também em Canaã, e José dá ordem aos seus servos para irem atrás deles e ali viesse ter acusação, né? Olha, o copo do meu senhor sumiu, alguém aqui deve ter pego. E ali um dos filhos de Jacó diz: olha, quem tiver pego, que venha, né, ser exterminado, vamos dizer assim. Existem palavras aqui que a gente não pode falar, ou a gente pode dar início e não terminar, tá? Ou então nós podemos fazer o gestual dos lábios. E ali todos os irmãos de José começaram a abrir as suas sacolas, porém o último, né, começou pelo maior, foi até o menor. Na última sacola aberta, quando foram ver, o copo de José estava ali. E ali deram ordem para que Benjamim voltasse, né, para o governador e ficasse preso naquele lugar, tivesse as consequências estrategicamente. E ali seus irmãos se desesperaram, rasgaram as suas vestes, pediram para fazer troca e assim não foi permitido. Eles retornaram à face de José. Quando eles retornam à face de José, José se revela aos seus irmãos, né? E no 44, Judá intercedeu por Benjamim, né? Quis fazer a troca, quis ficar no lugar, mas ali José, no 45, se revelou a seus irmãos e foi um momento muito comovente. Seus irmãos ficaram atônitos, né? Não ficaram extasiados, em êxtase. E José, ele queria ver o seu pai, Jacó, que estava ainda em Canaã, porém Faraó, quando ficou sabendo de toda essa história de José, ele achou graça a essa história. E como José, gente, foi tão honrado, era o governador, abaixo de Faraó era José, Faraó colocou à disposição seus cavalos, sabe, suas carroças, deu o melhor da terra do Egito, levou para o pai de José, para Jacó, né? Deu ordem para que fosse entregue a ele, liberou José, sabe? Olha, e foi todos esses cargos, né? Os mantimentos, os melhores mantimentos até Canaã, para que Jacó viesse até a terra do Egito. Então, essa primeira vez da ida do povo de Deus, o povo hebreu que residia em Canaã, eles não foram para o Egito como escravos. Eles foram sendo abençoados
por amor de Deus a José. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa, tanto para Abraão, tanto para Isaac, quanto para Jacó, quanto também para José, que era filho de Jacó. E ali nós vimos que no 46, que Jacó ele desceu ao Egito, e junto com ele foram 70 pessoas, todos que estavam em Canaã, todo o povo de Deus que estava em Canaã, servos e servas, sabe? As mulheres, as servas das suas mulheres, tudo foi levado para a terra do Egito, foi levado para Gósen, que é uma terra que Faraó era a melhor terra, gente. Faraó separou para a família de José no Egito. E ali todo o povo de Deus residiu em Gósen, lá no Egito, tá? E ali alguns dos irmãos teve um encontro no 46 de Jacó com José, e foi um encontro lindo demais. Quando Jacó ficou sabendo que José estava vivo, diz que o seu coração desfaleceu. Provavelmente ele deve ter desmaiado, né? Ele desfaleceu, deve ter desmaiado em algum momento ali. Tamanho era a euforia, tamanho era, né, o fato de ter recebido aquela notícia. E aqui no 46, a partir do versículo 28, nós vemos um encontro de Jacó com José. Sabe uma coisa interessante que eu vi aqui? Não sei se você reparou. No 34, no capítulo 46, versículo 34. José orienta o seu pai e seus irmãos, né? Sim. A falarem que eles eram homens de gado. Isso, eu falei sobre isso ontem. Eu passei rapidamente, porque para os egípcios, né, era abominação ser pastor de ovelhas. Mas aí no 47, quando Jacó vai se apresentar a Faraó, dessa vez ele não mente. Ele fala que é pastor de ovelhas. Sim. E suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã. Então, teve um momento... Só esse ponto, por quê? Porque normalmente nós vimos que Abraão contou uma meia-verdade. Contou uma meia-verdade. Seu filho Jacó contou uma meia-verdade. Mas chega aqui, ele não conta. Não, seu filho Isaac contou uma meia-verdade. Abraão contou uma meia-verdade. Isaac contou uma meia-verdade. Jacó só foi... É a verdade. Jacó foi... É verdade, eu confundi. Jacó, ele não contou uma meia-verdade, não. Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. Porque são Abraão, Isaac e Jacó. A gente, volta e meia, ontem também estava falando, Jacó não era José. E assim, ontem estava assim, desse jeito. Então minha percepção é que eu estava equivocada. Então, aí teve um momento que alguns dos irmãos vai até o encontro, né, de Faraó, no 47 mesmo, a partir do versículo 3, ó. Qual é a vossa ocupação? Faraó pergunta para os irmãos de José. E eles disseram, Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais, tá? E então, nós vimos, eu ia falar alguma coisa também a respeito da ida até... lembrei. Quando José se revela aos seus irmãos, né? Ele conta que ele é José, e seus irmãos ali ficam atônitos, seus irmãos, né, se estremeceram. Ele disse para os seus irmãos não se sentirem culpados, não ficarem tristes, porque aquilo ali era um propósito de Deus para que houvesse livramento para o povo de Deus. José era um homem já, não era mais um menino. E ele, através desse processo, eu até falei sobre isso ontem, José passou por todo esse processo para que houvesse um amadurecimento. E quando viesse a bênção de Deus sobre a vida dele, não se perdesse. E também não era apenas por causa de José, tinha um propósito. Então entendam isso, que quando todo processo, todos nós passamos por processo, gente. Você está passando por algum processo, não murmure, não resmungue, não blasfeme, não desista, porque tem um propósito.
Esse processo que você está passando é para um amadurecimento. Você vai ser amadurecido por Deus no meio do processo que você tem enfrentado. E pode ter certeza que esse processo não é somente para alcançar a sua vida. Esse processo tem um propósito muito maior. Pode ter certeza disso. Creia nisso no nome de Jesus. Então pare de murmurar em meio ao processo e comece a clamar, comece a buscar, comece a se entregar ao Senhor em meio ao processo. Coloque o Senhor como centro da sua vida no meio desse processo. E aí você vai conseguir passar pelo processo, louvando, exaltando, engrandecendo, adorando ao nosso Deus. Porque é assim que nós amadurecemos na fé. Sem processo não há amadurecimento. Sem processo não tem relacionamento com Deus. Porque um relacionamento profundo com Deus tem que haver processos. Tem que haver etapas. E quanto mais processos você passa, mais intimidade você tem, mais forte em Cristo Jesus você vai estar. Amém? Então agora nós vamos dar início à leitura de hoje, da live 12ª, que é em Gênesis capítulo 48. E nós convidamos todos vocês a fazer a leitura junto conosco da Bíblia. Lembrando que as lives 1 até a 11 já estão, a 10, já estão liberadas lá no canal do YouTube, então fiquem tranquilos. Eu estou lendo hoje do 48, depois você vai lá nas lives anteriores e faça a leitura desde a live 1, amém? Então, Abraão vai começar ou eu começo? Eu vou começar. Então, Gênesis capítulo 48. E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então, tomou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou mesmo. Alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, faleceu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. Ali eu a sepultei, no caminho de Efratá, que é Belém. Israel viu os olhos de José e disse: quem são estes? Versículo 9. E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Ele disse: peço-te, traze-os aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver. Então os fez chegar até ele, e beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença
andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra. 17. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim, tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu faleço, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com minha espada e com meu arco, da mão dos amorreus. Então aqui no 48 nós já vimos, né, que Jacó já era de uma certa idade, gente, já era bem velho, já... Tava com mais de 130 aqui já. Então, o que acontece é que os seus olhos já não enxergavam mais como o seu pai Isaque, né? Isaque, quando liberou a bênção da primogenitura para Jacó, ele já não enxergava mais. Foi por isso, já era cego. E aqui diz a mesma coisa. Ele ser cego, né? Mas diz que ele já não via mais. Provavelmente já estava cego. Lá com Israel era a mesma coisa. Não disse especificamente que ele era cego. Disse também que ele já não conseguia enxergar mais. Então, provavelmente, ele já não conseguia também aqui, né? Devido à velhice, ele já não conseguia enxergar. Porém, aqui, Jacó ele tinha a consciência que ele estava abençoando Efraim, que era o menor, né? E não Manassés, que era o primogênito de José. Diferentemente do que aconteceu com o seu pai Isaque, porque o seu pai Isaque foi enganado por ele e sua mãe. Não, aqui ele abençoou os dois, só que, se não me engano, ele deu a benção maior para Efraim, não foi? Ou ele abençoou só Efraim? Ele abençoou os dois, porém ele disse que Efraim seria maior porque pelo costume, o primogênito sempre é maior do que o menor. Tanto que, e no costume também, tem a importância da mão direita e mão esquerda, né? E ele colocou a mão direita no menor. No menor. Ele meio que fez assim, né? Ele cruzou as mãos. Não. Efraim estava aqui. Sim, mas ele... E Manassés aqui. José tirou a mão dele de Efraim e colocou a mão dele na cabeça de Manassés, falando assim: não, meu pai, eu quero que Manassés é o maior. Pode voltar aí. Manassés é o maior. Só que aí o que Jacó falou? Não, meu filho, eu sei que ele é o maior. Porém, o seu irmão vai ser maior do que ele. Ele vai ser numeroso em povos. Porém, Efraim vai ser maior. E colocou um até de frente para o outro. Entendeu? Ele abençoou os dois. Porém, a bênção maior foi para Efraim. Ele liberou uma bênção maior para Efraim, que era o menor. Entendeu? É só desenhando. Mas eu acho que ele fez assim. Não, tem que desenhar aqui, detalhar direitinho, porque eu falo que José tomou ambos. Então José estava de frente. Tá? José estava... vamos fazer isso depois, senão vai tomar muito tempo. Mas, não que Manassés não tenha sido abençoado, que era o primogênito. Porém, Efraim,
recebeu a bênção maior do que Manassés, até porque Jacó estava... Jacó disse a ele que Efraim seria maior do que Manassés, era o menor que ia ser maior, entendeu? Mas depois amanhã o Abraão vem com essa questão dele aí, entendeu? Porque aqui diz certinho que José estava de frente, um estava na sua mão direita, um estava na esquerda, então tem como desenhar. Aqui, no 13, e tomou José a ambos, então, e Efraim, tem como desenhar. E Efraim na sua mão direita, sim, mas olha só, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, a mão direita à esquerda de Israel, entendeu? Amanhã a gente conversa. Tá. Abraão amanhã vem com essa questão aí. Vamos ao 49, que é Jacó abençoa seus filhos e veio a falecer, tá? 49, Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 1, diz assim. Deixa eu ler esse também, e depois... Deixa eu ler, amor, vai dar tempo de você ler o outro, que esse aqui é menor. Esse aqui é pequeno, não é grande, não. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel, vosso pai. Versículo 3. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Está pesando. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor exterminaram, homens, e na sua teima arrebataram bois. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurvar-se e deitar-se como um leão velho. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele armará o seu jumentinho à vide. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e os filhos da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Versículo 12. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado dentre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será semente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Cade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali
uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Versículo 22. José é o ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. O flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e todo-poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efrão, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrão, o Heteu, por herança de sepultura. Versículo 31. E ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo. Então aqui no 49, Jacó abençoou todos os seus 12 filhos. Para quem está chegando agora, gente, Jacó também, né, depois que Deus fez uma aliança com Jacó, quando ele estava a caminho da casa do seu tio Labão, ali em Betel, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com Jacó. E ali, Deus tinha falado que ia trocar o nome de Jacó para Israel. Então, por isso que às vezes, no lugar de Jacó, nós lemos Israel. Porque da mesma maneira que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus assim também fez na vida do seu neto, né? Jacó. Trocou também o nome de Jacó para Israel. E aqui ele liberou a bênção sobre os seus 12 filhos, que futuramente serão as 12 tribos de Israel. E aqui logo no comecinho, antes do Abrão ir para o 50, Jacó, ele fala a respeito do que seus filhos fizeram. Rúben, que era o seu filho primogênito, deitou com uma de suas servas, deitou com uma das suas mulheres, deitou, e aí ele trouxe maldição. Por quê? Porque não era permitido que um filho se deitasse com uma das mulheres de seu pai. E aqui, por consequência dessa atitude de Rúben, ele não recebeu a bênção maior de primogenitura, né? Por ser o primogênito. Judá e Simeão também receberam a bênção mediante as suas atitudes passadas. Porque nós vimos nas lives anteriores que a sua irmã, né, ela foi desonrada. E ali eles adentraram numa terra e eles exterminaram todos os homens daquele lugar. Levaram crianças e mulheres como escravos e ainda cataram tudo que tinha naquela cidade. Levaram para a terra de Canaã. Aquilo foi péssimo para Jacó, né? Foi vergonha para Jacó. E aqui a Bíblia diz que cada um dos seus filhos receberam as bênçãos mediante o que eles mereciam. Então Rúben recebeu aquilo que ele merecia.
Judá e Simeão também, e todos os demais filhos, né? E agora nós vamos ver aí o capítulo 50 de Gênesis. Então José lançou-se sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passado, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu faleço em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. 8. Como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os meninos, e suas ovelhas e suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: E este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. 13. Pois os seus filhos lamentaram a terra de Canaã. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o heteu, em frente a Mãe. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito. Ele e os seus irmãos e todos os que com ele subiram e sepultaram seu pai. 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava falecido, disseram: Porventura não odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de falecer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Estamos aqui para ser teus servos. 19. E José lhe disse: Não temas, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai, e viveu José
110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. 24. E disse José a seus irmãos: Eu faleço, mas Deus certamente vos visitará e os vos fará subir desta terra, e a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E faleceu José da idade de 110 anos. Então embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então aqui nós vimos e fechamos o livro de Gênesis, gente. Abraão vai trabalhar agora? Já vai sair agora? Já saiu. Nós vamos dar continuidade, tá? O que acontece? Fechamos aqui o livro de Gênesis, né, para a glória de Deus, 12ª live, e nós vimos aqui que teve o luto, né, por Jacó. E o interessante é que não somente os filhos de Jacó, né, os 12 filhos, suas mulheres, seus netos, mas os netos não foram, né, os menores, as crianças não foram no cortejo até o campo de Macpela, mas até mesmo os servos de Faraó, né, os egípcios, foram até Mamre, foram até ali no campo de Macpela para o sepultamento de Jacó, e eles prantearam muito, eles choraram muito. Foi uma comoção muito grande, né? E os egípcios, eles tinham, né, o costume de fazer o embalsamento. Então ali Jacó foi embalsamado, e logo aqui no versículo 2 fala, né? José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, que era o processo, né, dos dias do embalsamento. E choraram os egípcios por 70 dias. Então, assim, não foi porque Jacó veio a falecer, né, Israel veio a falecer, que já foi logo enterrado. Não, teve o processo do embalsamento. Aí, depois de embalsamarem, teve 70 dias de choro dos egípcios. E aí, sim, eles foram no cortejo até Mamre, né, até ali o campo de Macpela, para que Jacó fosse sepultado junto com os seus avós, né, Abraão e Sara, e também com o seu pai e sua mãe, Isaque e Rebeca. Sua primeira esposa também foi sepultada lá, né, Leia, e ele seria sepultado também naquele lugar. E nós vimos aqui também no capítulo 50 o falecimento de José, né? Nós vimos aqui que José primeiro anima seus servos a partir do versículo 15, né? José, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava falecido, disseram: porventura nos odiará José, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Os seus irmãos, os irmãos de José, acharam que José só estava aguardando o seu pai vir a falecer para se vingar deles. E não era esse o propósito. José, ele tinha um coração puro, um coração bom. Ele realmente tinha perdoado seus irmãos de tudo aquilo que eles tinham feito, né? Então, assim, os seus irmãos temiam algo porque eles achavam que o seu irmão era igual a eles. E não era. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, e eu falo isso também de mim mesma, né? Para mim também. Às vezes nós achamos que a pessoa vai ter uma certa atitude porque seria a nossa atitude se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Então, seus irmãos acharam que ele ia se vingar, né? Porque ele teria esse direito de vingança, e também provavelmente poderia ser aquilo que eles fizessem se estivessem no lugar de José. Só que José era diferenciado, gente. Por isso ele foi colocado como governador do Egito. Por isso que ele passou por todo o processo. Nós temos que ser diferenciados. Nós não podemos, não temos que ser mais um em meio à multidão.
Todos aqueles sonhos daquele menino lá atrás, quando ele era um jovem ainda, né? Que os molhos se encurvavam a ele. Aconteceu. Quando ele se tornou governador do Egito, seus irmãos foram até ele e tiveram que se prostrar perante a sua face. Então, assim, tudo aquilo aconteceu. Mas aconteceu porque José foi obediente à voz de Deus. E Deus abençoou muitíssimo a vida de José. Muitíssimo a vida da sua família, muitíssimo. Por quê? Porque foi o povo escolhido de Deus. E aqui, no final, né, no falecimento de José, no versículo 22, está dizendo, do capítulo 50 de Gênesis: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Então, eles ainda permaneceram vivendo aqui no Egito. E viveu José 110 anos. Aí no 23 diz assim: e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Aí José diz no 24, e disse José a seus irmãos: eu mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão. Então aqui José diz que Deus iria, por algum momento, iria visitar o povo de Canaã no Egito. Para quê? Para que eles saíssem do Egito e voltassem para a terra prometida, que era a terra de Canaã. Que era a terra de Canaã, né? Que era a terra que Deus tinha jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aí ele fala: certamente vos visitará Deus e farás transportar os meus ossos daqui. Porque José também queria que os seus ossos fossem tirados do Egito e estivesse junto dos seus em Canaã. Vai se passar um bom tempo? Vai se passar um bom tempo. Mas vai acontecer? Vai acontecer. Então, recapitulando aqui a questão de Gênesis, a ida do povo de Deus para o Egito. Essa primeira ida do povo de Deus para o Egito não foi como escravo. Foi um convite de Faraó, porque gravíssima era a fome na terra. E José era governador do Egito. Então, por amor a José, por tudo que Faraó tinha a respeito de José, tudo aquilo que ele, pela comoção que ele teve com a história de José, ele falou o quê? Pega a sua família, chama seu pai, seus irmãos, todos, e venha, vou dar a melhor terra do Egito para vocês, para o povo de Deus, né? Para o povo de Canaã viver, que era o povo hebreu, e vive na terra de Gósen. E assim foi feito. Então ali até o falecimento de José, o povo estava ali sendo abençoado. O povo não estava ainda como escravo. E agora nós vamos entrar, eu não queria entrar no livro de Êxodo sem o Abraão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer a introdução, tá? Do livro de Êxodo, e amanhã nós continuaremos a leitura, tá bom? Que aí amanhã a gente entra no segundo livro da Bíblia, que é o segundo Pentateuco, escrito por Moisés, né? Nós vamos ler a partir de amanhã, Êxodo capítulo 1. Mas aqui eu vou vou dar uma lida no breve resumo sobre o livro de Êxodo, tá bom? O nome Êxodo significa saída. O livro recebe este nome porque relata a saída dos filhos de Israel do Egito, em direção à terra prometida. Tudo começa com o nascimento de Moisés, o futuro líder do povo de Deus, vivendo como príncipe no palácio. Moisés, ele mata um egípcio para defender um israelita. Sabendo que foi descoberto, Moisés foge para Midian, a fim de salvar sua vida. Em Midian, Moisés se casa e torna-se pastor de ovelhas. 40 anos depois de sua fuga do Egito, Moisés recebe um chamado desafiador da parte de Deus: ser o líder através de quem Deus tiraria seu povo da opressão do Egito. Êxodo narra a saída dos filhos de Israel do Egito, depois que Deus enviou as terríveis pragas. Livres do Egito,
O livro de Êxodo nos conta sobre a jornada, as dificuldades e os milagres realizados por Deus rumo a Canaã. Nos capítulos finais do Êxodo, Moisés recebe de Deus a ordem e os detalhes para a construção do tabernáculo, dos utensílios, da arca da aliança e das vestes sacerdotais. Enfim, o tabernáculo é concluído e a glória de Deus desce sobre ele. O livro termina com a nuvem de Deus sobre o tabernáculo durante o dia e o fogo de Deus sobre ele durante a noite. Dia e noite eles podiam olhar para o tabernáculo e ter certeza que Deus estava lá, cuidando e protegendo seu povo. Eu tenho a Bíblia de estudo aqui, que eu sempre, quando a gente começa no início de um livro, eu sempre leio algumas informações a mais, e eu vou ler aqui sobre essas informações do livro de Êxodo. O propósito do livro de Êxodo, o propósito dele é registrar os acontecimentos da libertação de Israel do Egito e seu desenvolvimento como nação. O autor desse livro, como de Gênesis, esse aqui, Êxodo, também foi Moisés. A data ali foi aproximada entre 1450 a 1410 a.C., aproximadamente a mesma data de Gênesis. Onde foi escrito o livro de Êxodo? No deserto, durante as peregrinações de Israel, em algum lugar da península do Sinai. O panorama, o local, foi o Egito. O povo de Deus, tendo uma vez sido favorecido na terra, é agora escravo. Deus está prestes a libertá-lo. Aí aqui pessoas chaves do livro de Êxodo: Moisés, Miriam, Faraó, a filha de Faraó, Jetro, Arão, Josué e Bezalel. Lugares chaves, Egito, Gósen, Rio Nilo, Midian, Mar Vermelho, Península do Sinai e Monte Sinai. E características particulares de Êxodo, Êxodo relata mais milagres do que qualquer livro do Antigo Testamento e é notório por conter os 10 mandamentos. Então aqui está dizendo que no livro de Êxodo, que nós vamos começar a ler amanhã, nós vamos ver muitos, é o livro que fala mais de milagres, do que os demais livros do Antigo Testamento. Então nós vamos ver muitos milagres de Deus sobre o povo dele a partir de amanhã. E eu convido vocês agora a orar, encerrando essa live. Mas antes de encerrar a live com a oração, já convidamos vocês para participar da leitura de amanhã, live 13ª live de amanhã, às 7 horas da manhã, de 7 às 8 da manhã. Daremos início ao livro de Êxodo. E todas essas lives, até a live 10, já está liberada no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini. Se você quiser adentrar lá e ver desde a live 1 até a 10ª live, já está liberada lá. Hoje eu vou estar liberando a 11ª e a de hoje, 12ª live, tá bom? Para você colocar a sua leitura diária em ordem. E se você também quiser ir lá nos stories do meu Instagram, que é também Graziele Vendramini, se eu não me engano, a primeira bolinha de destaque, ou uma das primeiras, é as lives. Então ali já tem os links, desde o link da live 1 até a live 10. E ali você consegue clicar e ir direto para as lives que estão salvas lá no canal do YouTube. Amém? E já convido vocês, já peço a vocês para convidarem mais pessoas para participarem da leitura da Bíblia. Temos também um grupo no Instagram, que é o grupo Leitura Diária da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Se você quiser fazer parte, me chama lá no direct, me fala que eu estarei adicionando você nesse grupo, tá bom? E agora sim, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos revelou,
porque fechamos o primeiro livro da Bíblia, lendo, e não somente lendo por ler, mas Deus falou e vai continuar falando poderosamente aos nossos corações. Amém? Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia mais uma vez. Obrigada, meu Pai, por esse dia. Obrigado por essa quinta-feira. Senhor, esse dia não voltará mais e que venhamos aproveitar cada milésimo de segundo em Tua presença. Que venhamos dar o nosso melhor ao Senhor. Tudo que viemos fazer com excelência, porque carregamos o Teu nome, porque tudo que devemos fazer é no nome do Senhor Jesus, é no nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós carregamos o Teu nome, nós temos essa responsabilidade de não fazermos nada de qualquer maneira, mas fazermos o melhor com excelência para exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, nos dê a Tua humildade, que através dessa leitura nós venhamos aprender dia após dia o comportamento de um cristão, que venhamos dia após dia aprendermos que nós não podemos desistir em meio ao processo, que vamos conseguir vencer em meio ao processo, porque o Senhor é o centro. Quando colocamos o Senhor no centro das nossas vidas, tudo muda. Tudo muda, nós não entendemos muitas vezes na hora, mas tem coisas que a gente não tem que entender, a gente só tem que passar, viver e crer, acreditar que o Senhor está à frente de tudo. Por isso, meu Pai, vá ao encontro de cada um dos seus filhos e filhas que estão nessa live agora, que permaneceram conosco, que o Senhor abençoe tremendamente a vida de cada um dos seus filhos, aonde quer que eles estejam agora. Meu Pai, vai abençoando, vai dando livramento, vai dando cura, vai libertando através da palavra. Que vidas sintam sede e fome de te buscar, que vidas sintam sede e fome de te adorar, para a glória do Teu santo nome. Meu Pai, que amanhã a Tua presença continue conosco, que depois de amanhã, todos os dias de nossas vidas, até a Sua vida, até o Senhor vir buscar a todos nós para estar com o Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, que nós tenhamos um dia extraordinário em Tua presença, de grandes notícias de vitória, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém? Beijo no coração de todos vocês, fiquem na paz, até amanhã. Tchau, tchau.